A denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas já completa 4 dias. E agora, a grande pergunta é: o que vai acontecer com o ex-presidente? Para conversar com a gente sobre os desdobramentos da denúncia contra Bolsonaro, recebemos o advogado e mestre em Direito Penal, Enzo Facchini. Bom dia, Enzo. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Patrícia. Bom dia, David. Bom dia, demais espectadores. É um prazer estar com vocês aqui pela manhã. Na sua opinião, quais são os principais desafios aí da defesa de Jair Bolsonaro? E sobre essa questão também do julgamento da primeira turma em vez de ser do plenário? Avalia tudo isso para a gente, por favor. Bem, Patrícia, acho que a defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e os demais vão enfrentar um processo duro pela frente. A denúncia do Paulo Gonet é uma denúncia bem escrita e parece bem fundamentada, né? Eu digo parece porque, primeiro, não tive acesso à íntegra dos autos, e depois, porque a tendência é que a gente, em processos dessa magnitude, você realmente tem um trabalho bem feito, bem atencioso por parte da Procuradoria-Geral da República. E o próprio Gonet, ele tem esse perfil de ser uma pessoa atenciosa, cuidadosa com o caso. Então, a tendência é que seja um processo difícil para a defesa por si só. Mais difícil ainda, talvez, aí pegando o gancho desse julgamento na primeira turma, é a existência de um conflito político entre o ex-presidente e o órgão julgador, né? Então, é absolutamente questionável o fato de, nesse caso, seguir no Supremo Tribunal Federal. A minha opinião é que não deveria seguir por lá. E, sem dúvida, se para ser julgado no Supremo, seria de bom tom, na minha análise, que o caso fosse julgado pelo plenário, até para que se evitasse uma discussão justamente de nulidade, por ser um caso viciado no que toca à imparcialidade do julgador. Né? Levar isso para um julgamento para 11 ministros tiraria esse aspecto de que pode ser um julgamento viciado, em especial pelo relator da caso, o Alexandre de Moraes. Agora, isso é prerrogativa do relator do caso, que já disse que não vai acontecer, então o julgamento vai ser na primeira turma. Então eu entendo que há um processo complicado, difícil, para os advogados, para os presidentes, os demais denunciados, em razão desse contexto. Os fatos em si são graves, a denúncia é muito bem fundamentada e os julgadores, tendencialmente, aí tem um conflito político claro com as pessoas que serão julgadas. Bom, até o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, ao longo dessa semana, durante o evento, disse que não está nem aí, não usou essas palavras especificamente, não vou nem reproduzir, mas disse que não está preocupado com essa denúncia. Eu li todo o relatório que foi encaminhado, também a delação do Mauro Cid, que aponta que o Jair Bolsonaro sabia, sim, desse plano. Até esteve reunido com as lideranças das Forças Armadas, né? Somente uma das forças que não quis seguir adiante com esse plano. Diante da delação, que foi também instrumento para que fosse formalizada, né, a acusação, diante de tudo isso, há uma possibilidade de reviravolta? De que forma também que a defesa deve trabalhar para tentar se desvencilhar dessa acusação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? David, veja, quando a gente fala na construção de uma defesa criminal de sucesso, a gente vai falar primeiro de vícios processuais e depois a gente vai falar de uma defesa de mérito. Para a defesa de mérito, efetivamente, eu não tenho como avaliar, porque eu não estou na linha de defesa do ex-presidente ou dos demais denunciados, que vão poder analisar toda a prova e, dentro daquilo que eles conhecem, vão poder apresentar os seus argumentos de defesa. Porque, veja, também há um motivo por que a defesa fala por último. Porque se defende daquilo que você é acusado, dentro daquilo que você conhece. Então, você traz novos argumentos, novos fatos para os julgadores. Agora, pensando num ponto de vista processual, acho que, assim, há N teses que são conhecidas entre nós, advogados, que, a mim,
trariam uma nulidade para esse caso, tá? Então, acho que é questionável, sim, o vício da delação do Mauro Cid, seja por não ter contemplado todos os fatos, ou seja por um vício de percepção dele de se aquilo ali era uma coisa que ele queria, né, que ele gostaria, ou se ele não foi, de certa forma, coagido a essa delação, que seria uma causa de nulidade. A gente pode falar da própria incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar esse caso, já que não há mais ninguém ali que teria uma prerrogativa de foro para sustentar esse julgamento perante o STF, que tem mudado o entendimento sobre esse assunto conforme o vento, uma própria suspeição do próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, eu imagino que dentro de um cenário em que o mérito possa ser muito difícil de defender, a principal estratégia da defesa serão aqui atacar os vícios processuais desse caso, dessa investigação. Professor Enzo Facchini, eu convido agora os nossos comentaristas para participar dessa análise conosco. Primeiro, Gesualdo Almeida, pode fazer a sua pergunta. Facchini, bom dia. Facchini, as curiosidades que eu tenho aqui de um advogado criminalista são algumas, eu vou lhes fazer agora. Você vê ambiente para decretação de medidas cautelares ou uma eventual prisão preventiva contra o Jair Bolsonaro nesse momento? E uma segunda, eu acho que é curiosidade até generalizada da nossa audiência. A gente sabe que quando alguém é julgado em primeira instância, dada a sentença, existe recurso para o tribunal, desse acórdão um outro recurso para o STJ e para o STF. Ocorre que agora o julgamento será feito diretamente no STF. Então, num cenário de uma eventual condenação do Bolsonaro, para quem ele recorre? E uma vez que essa condenação implica num órgão colegiado, ele já teria imediatamente a perda de seus direitos políticos e a decretação da prisão? Gesualdo, bom dia, como vai? Acho que as perguntas são bastante pertinentes. Eu acho que quanto a uma avaliação de ambiente jurídico para a decretação de novas cautelares, eu não vejo fundamento para isso, tá? O presidente já está com o passaporte dele bloqueado, inclusive já mais do que claro de que ele não sairá do país depois daquilo que aconteceu durante a posse do Donald Trump. E na outra ponta não existe nenhum indicativo de que o processo não vai seguir, né? O ex-presidente segue ativo, não busca se ausentar, as defesas estão trabalhando, então assim, eu não vejo cenário político cenário jurídico para uma cautelar. Quanto à condenação vindo já da Suprema Corte, há muita razão numa ponderação de se realmente esse foro é privilegiado, como se costuma dizer, né? O foro por prerrogativa de função, será que ele é realmente privilegiado dessa forma? Eu entendo que não, justamente por conta disso. Uma vez condenado na primeira turma, pode-se até tentar levar um recurso para uma análise do plenário, mas a chance disso é baixíssima, e você, por estar cumprindo, por ser um órgão colegiado e o último órgão colegiado a decidir sobre o caso, a chance de cumprimento imediato da decisão é considerável. Professor, bom dia. Eu entendo grande parte do teu raciocínio, faço como o meu também, também sou advogado, e eu pondero aqui, é um absurdo, professor, esse caso ser julgado pelo STF. O professor está sendo bem ponderado nas palavras, mas a verdade é que não existe nenhum outro caso de pessoa sem foro privilegiado sendo julgado no STF. Então, quando o professor diz sobre a questão dos vícios, começa por aí, e acaba vindo também com a pergunta do Gesualdo. Mas a minha questão do senhor é relacionada ao elemento político, porque se ele está sendo julgado por um órgão que não deveria julgá-lo, se ele está sendo julgado diante de méritos com uma fragilidade imensa de uma denúncia da PGR, professor, saindo da questão técnica da defesa, você não acredita que isso pode interferir politicamente nas eleições, já que não teremos julgamento dessa eventual denúncia, né, ainda não foi recebida, mas dessa eventual denúncia até 2026? Sérgio, vamos lá.
eu concordo com você que esse caso não deveria ser julgado no STF, né? Então, realmente, assim, a gente teve uma alteração no entendimento quanto a esse assunto, foro prerrogativas de função, e eu contei 5 alterações nos últimos 25 anos. Então, existia a súmula, depois revogou a súmula, depois teve um dispositivo no próprio Código de Processo Penal, aí esse dispositivo foi declarado inconstitucional, aí o Supremo passou a decidir, considerando aí a sua própria jurisprudência, né, o seu próprio entendimento, mas esse entendimento mudou drasticamente ao longo desses 25 anos. Então, há uma absoluta falta de segurança jurídica nesse aspecto. Agora, quanto ao elemento político do julgamento, eu acho que é muito difícil a gente excluir qualquer denúncia, qualquer ação criminal que envolva pessoas políticas de expressão nacional. Então, antes dessa denúncia, a gente teve também o atual presidente Lula, ministros de Estado, que também foram denunciados durante a Lava Jato. Isso teve um impacto político também no cenário das eleições. É muito difícil a gente prever isso, mas sem dúvida o Jair Messias Bolsonaro, que é uma pessoa da liderança de uma parcela significativa da população, sendo denunciado e eventualmente condenado, denunciado foi, né, mas eventualmente condenado a ponto de não poder realmente sequer participar das eleições, porque estará preso, pode ter sim um impacto político nas eleições do ano que vem. Enzo Facchini, advogado e mestre em Direito Penal, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui ao Jornal da Manhã. Tenha um bom fim de semana. Obrigado a todos e estou sempre à disposição de vocês. Um abraço.